Estamos de volta com as informações do Fluminense nesta segunda-feira. Eu confesso que eu estou totalmente perdido em dias da semana entre esse Natal e o Réveillon. Para mim, hoje está parecendo o final de semana, tá uma maluquice só. Mas hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro, véspera de Réveillon. 2024 está acabando, mas ainda não acabou. O Fluminense está no mercado, segue o planejamento, a montagem do elenco e já temos um novo alvo definido no mercado, pensando em contratações para 2025. O atacante Agustin Canóbio, jogador de 26 anos do Atlético Paranaense, negociações em andamento, e a gente vai trazer os detalhes aqui para vocês, além de uma pesquisa muito bacana que mostra, constata que a torcida do Fluminense é a torcida que canta mais alto aqui no Brasil. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito ainda aqui no canal do Léo. Se você não conhece, peço por favor, para você, por gentileza, custa nada aqui deixar o like, seu botãozinho do like. Ah, não gostei do vídeo, saco, não tem problema, pode deixar seu dislike também. Aqui é democracia, fique à vontade. O importante é você estar inscrito e compartilhar os conteúdos aqui também na medida do possível para os grupos que você tem aí com família, com amigos, porque isso ajuda demais a fazer com que mais e mais tricolores possam chegar e conhecer aqui o canal do Lessa. Então vamos começar de cara já com essa notícia de agora há pouco publicada pelo jornalista Vene Casagrande, dando conta de que o Fluminense está negociando há alguns dias com o atacante Agustin Canóbio, do Atlético Paranaense. Jogador, como eu disse, 26 anos, uruguaio, que está no Atlético desde 2022 e tem contrato até 2026. Jogador de lado de campo, que este ano fez 48 jogos pelo Atlético, tem 9 gols e 7 assistências. Ano passado, por exemplo, ele fez 54 gols com 6 gols e 54 jogos, perdão. Eu já ia falando igual o Paulo Baia, aquele dia que eu falei que o Paulo Baia fez 80 gols na Série B. 54 jogos, 6 gols e 9 assistências. As últimas 2 temporadas aí do Canóbio. Jogador que veio do Peñarol, foi revelado pelo Fênix lá no Uruguai, totalmente adaptado aqui ao futebol brasileiro e aparentemente, né, com uma grande possibilidade de deixar o Atlético. Recentemente, surgiu até uma especulação de que ele estava indo para o Milan, mas aquilo foi desmentido pela assessoria do jogador, foi considerado fake news, mais de uma vez desmentido pela assessoria, então não teve nada entre Canóbio e Milan. E como o Atlético agora está na Série B, está fazendo uma reformulação profunda no elenco e alguns jogadores vão sair. Bom, é um atleta interessante, a gente tem que, obviamente, esperar para ver o valor dessa negociação. Eu acho um jogador para elenco, para brigar por uma vaga de titular, acho um jogador interessante. Resta saber por quanto ele chegaria, porque ele tem contrato até 2026, então, obviamente, o Atlético não vai deixar o Canóbio sair por mixaria de lá, acredito eu. Trazendo aqui mais números, o Canóbio, ele é o primeiro em participações em gols do Atlético, isso desde o segundo semestre de 2023, na verdade, tá? Primeira participação em gols com 15 gols, primeira assistências com 8, primeiro em finalizações, 40 finalizações, passes decisivos 74, dribles certos 77, duelos ganhos, tudo isso ele lidera no Atlético Paranaense desde o segundo semestre do ano passado. Na reta final de 2024, ele acabou tendo uma lesão ali que o atrapalhou, reta final deste ano, né? Reta final do Campeonato Brasileiro, com o Atlético brigando contra o rebaixamento, depois acabou caindo. E isso, obviamente, atrapalhou bastante o Atlético. O Felipe Barros, que tem a FBTV aqui, que faz sempre o levantamento do scout completo dos jogadores, das contratações. Se o Canóbio chegar, ele vai fazer lá também, depois você vai poder conferir. Mas ele faz uma avaliação aqui que eu acho que condiz bastante com a realidade. Ele diz aqui que o Uruguai é hoje um dos principais jogadores do Brasil em termos físicos, foi o atleta com mais piques de alta intensidade em média na competição, o segundo com mais sprints e o atacante com mais metros, minutos percorridos do Brasileirão. Esses índices o transformaram naquele típico jogador tático que todo treinador gosta, corre o tempo todo, recompõe muito, tem qualidade razoável no ataque. Ele diz aqui que ajudaria diversos times no Brasil, jogador que as torcidas tendem a cornetar, mas tem seu valor para o funcionamento da equipe. Mas ele traz aqui para o contexto do Fluminense, na avaliação dele, não acho que seja um nome ideal, primeiro porque com certeza vai demandar um alto custo, segundo que vejo o Tricolor hoje precisando de um extremo com mais qualidade e em espaço curto capaz de gerar desequilíbrio pelo lado do campo. E o Canóbio não é esse cara, não tem um contra um como tem o Keno, por exemplo.
Então vamos lá, vamos a algumas questões, porque nessa parte aqui eu concordo com o Felipe. Se o Canóbio chega para, por exemplo, substituir o John Arias, esquece. Esquece, não tem qualidade, não é esse jogador. Definitivamente não é esse jogador. Ele tem condições de brigar por um lugar no time titular com essa forma de jogar, o jeito Mano Menezes de jogar? Para mim, totalmente. Ele tem condições. É um jogador, como eu disse, muito tático. Eu vou fazer uma comparação aqui, mas eu nem tô fazendo porque para mim ele é melhor, tá? Para mim ele é melhor, repito, é melhor. O Romero do Corinthians, jogador de lado, muito forte fisicamente, recompõe que nem um animal, vai e volta, briga muito, mas tecnicamente deixa a desejar, muitas vezes até, principalmente nas finalizações. Para mim, são jogadores parecidos. Acho que o Canóbio tem mais qualidade do que ele, tá? E talvez seja até mais barato. Só eu tô fazendo aqui uma comparação, nem tô cravando aqui quem é melhor, é pior, até porque eu não gosto muito do Romero e por isso eu acho o Canóbio melhor. Entre os dois eu não teria dúvida em escolher o Canóbio, até porque o Canóbio é mais jovem do que ele. Mas só para citar um exemplo de que é um jogador muito voluntarioso, tem muita disposição, é um cara taticamente muito importante, de fato, acho que qualquer técnico gostaria de ter no elenco, porque ele te dá muita possibilidade ali e te dá muita intensidade, mas é um cara que não vai te entregar tantos gols assim. É um cara que tem alguma dificuldade na finalização, tem algumas questões técnicas. Acho, por exemplo, tecnicamente melhor do que o Serna. Bem melhor do que o Serna, na minha visão, tá? Acho que são estilos até parecidos, mas ele tem mais força, tem um pouco mais de intensidade para sustentar esse ritmo ao longo de 90 minutos. E aí, ambos têm defeitos na finalização. Mas acho que o Canóbio, numa briga com o Serna, o Canóbio, sem dúvida alguma, para mim, levaria melhor. E aí bate com o Keno, que aí são características um pouco diferentes, porque o Keno tem um contra um muito forte. Então, isso diferencia bastante os dois. Dependendo do adversário, para um adversário X, é melhor você ter um cara como o Canóbio, como o Serna, e a gente viu isso ao longo de 2024, né? O Mano Menezes foi fazendo algumas opções e escolhas de acordo com o adversário. Então, eu acho que é um jogador que chegaria para brigar ali com Serna e Keno, mas não acho de forma alguma que é um substituto para o John Arias. É um cara jovem ainda, tem saúde, tem força, tem vitalidade, isso é bom. É o perfil de atleta que a gente está pedindo. Agora, resta saber quanto o Atlético vai cobrar por esse jogador. Que eu acho que não vai ser pouca grana. Não sei se o Atlético negociaria o Canóbio por 15 milhões de reais, por exemplo. 15 a 20 milhões de reais. Sinceramente, eu não sei. Para despejar um caminhão de dinheiro no Canóbio para um jogador que a gente não sabe se chegaria para ser titular, aí talvez leve essa discussão para um outro lado. Tecnicamente, pelo que ele já mostrou aqui no Brasil, pela regularidade, pelo número de jogos, participações em gols, acho que não é de se jogar fora de forma alguma. Você tem ali, como citei aqui, foram 9 gols e mais 7 assistências. Você tem 16 participações em gol. Acho um bom número. Acho um número razoável de um jogador que não é nenhum craque para mim na posição. Então, é um movimento interessante a depender do investimento que o Fluminense vai ter que fazer para contratar. Agora, não é uma negociação fácil e certamente há outros clubes interessados, não é só o Fluminense. Vamos aguardar o desfecho, eu vou tentar apurar e trazer mais novidades e mais informações aqui no canal do Lessa assim que possível. E você, gostaria da contratação do Canóbio? Acha uma boa? Pode deixar aqui nos comentários. Por falar em comentários, aqui no primeiro comentário fixado tem o link da Mais Ágil. Estamos fechando esse 2024 após mais um ano de parceria. Agradecer a toda a equipe da Mais Ágil pelo apoio ao longo de todo este ano. E se você ainda dá tempo para começar 2025 com o pé direito, com uma grana extra, uma grana forte que às vezes você tem guardada lá no FGTS, você quer resgatar para quitar aí alguma dívida, para dar entrada num apartamento, para comprar um carro, trocar de carro, enfim. Você está com aquela grana parada e não pode usar? A Mais Ágil antecipa esse dinheiro para você e ele cai na sua conta. É claro que tem taxas, tem todo um passo a passo ali envolvido e você tem que entrar em contato para se informar, para saber como funciona exatamente, porque isso é muito importante. Só clicar aqui neste link, vai ter uma equipe lá pronta para te atender. E olha que maneiro, gente, a torcida do Fluminense é simplesmente a torcida que canta mais alto no futebol brasileiro. O jornal o Globo publicou aqui essa pesquisa que foi feita ao longo de 2024. O jornal visitou 13 estádios em 6 cidades e mediu o som de 14 torcidas do Brasil. Flamengo, São Paulo, Fluminense e Vasco venceram um critério cada. Ou seja, o Rio de Janeiro aparecendo ali em 3 dos 4 critérios que foram estabelecidos nesta pesquisa
levantada por esses jornalistas que visitaram estádios aqui no Brasil. Eles foram para os estádios munidos de um decibelímetro profissional, calibrado, aparelho que mede os níveis de pressão sonora em um local. A reportagem se embrenhou nos locais mais barulhentos da arquibancada para mensurar o som de 14 torcidas. A aferição foi feita durante o tempo de bola rolando em cada partida. Então aqui aqui fala que o Fluminense... cadê? O Fluminense também usando os decibéis, mas tendo como critério a média nos 90 minutos da partida, o Fluminense foi vencedor, quem teve maior média. Em média, a torcida tricolor cantou a 99,7 decibéis durante a vitória por 1-0 contra o Atlético no dia 22 de outubro, o que, segundo o professor Marcos Paulo, corresponde ao som de uma roda de samba com música amplificada. Então, muito bacana, tem todos os detalhes, vou deixar esse link aqui, porque tem critérios e explica como foi feita a pesquisa, o passo a passo, né? Eles mostram como eles construíram isso. Vou colocar aqui na tela esse gráfico, que mostra aí o Fluminense liderando, atrás o Flamengo em segundo lugar, atrás depois Vasco, Botafogo, vem Fortaleza na quinta posição, Corinthians aparecendo somente na sétima posição. Então, acho muito bacana esse levantamento aqui, vou colocar também na tela. Tem também aqui os vencedores por categoria. Quem atingiu o maior volume, 127,7 decibéis, o São Paulo no primeiro lugar. Depois o Fluminense, quem teve a melhor média durante os 90 minutos, com 99,7. Quem cantou alto por mais tempo, período acima de 100 decibéis, foi o Vasco com 36 minutos e 15 segundos. E o Flamengo, quem cantou mais alto em 1 minuto, 115,5 decibéis, um vencedor de cada categoria, 3 times do Rio vencendo, portanto, 3 categorias e o São Paulo vencendo a quem atingiu o maior volume. Vai gerar muita discussão, vai gerar muito debate, mas achei bem bacana essa pesquisa, que foi uma pesquisa de campo, né? Os repórteres foram para o estádio, no meio da torcida, fazer se é exatamente certo ou não. Não tem esse conhecimento para dizer, mas acho bacana e por isso resolvi registrar aqui para vocês. Fechou, galera? É isso, a gente vai ficando por aqui ao longo do dia. Claro, se tivermos mais novidades, mais informações, inclusive sobre a negociação de Canóbio, a gente vai trazer aqui para vocês. Só para fechar, que já ia esquecendo, Lucas Arcanjo, ontem o GE publicou uma matéria, também agora com um lado do Fluminense, que desistiu da contratação do jogador. Não vai mais rolar o negócio. Vitor Eudes segue como o segundo reserva do Fluminense, como goleiro reserva do Fluminense. Agora é saber se a diretoria vai buscar um outro alvo no mercado ou não. Mas finalmente essa novela chata acabou e o Lucas Arcanjo vai seguir no Vitória, apesar da vontade dele em defender o Fluminense. Fechou, pessoal? Um abraço, deixa o like aí, esquece não, hein? Se inscreva, tamo junto.